Você sabia que existem pessoas que têm medo de ser feliz? Pois é, existem pessoas que têm medo da felicidade. Aline, como que isso pode acontecer? Pode e acontece muito. E olhe se não estiver acontecendo com você. Já aconteceu comigo. Mas você sabe por quê? Porque a felicidade, apesar de ser algo que todo mundo conscientemente quer, não é algo que o nosso inconsciente está disposto a fazer, principalmente se mexer com ele em traumas, em identidade, em experiências vividas, em coisas que a sua mente acreditou. Às vezes, passar a ser uma pessoa alegre, passar a ser uma pessoa mais positiva, passar a ser uma pessoa que enfrenta aquela dor, aquela situação difícil, com um sorriso no rosto, confiando em Deus, falando que tudo vai ficar bem, pode trazer para a vida daquela pessoa uma posição, um posicionamento, uma identidade, trazendo responsabilidade por ela mesma. E na verdade o que a gente percebe é que muitas pessoas têm medo de se responsabilizar por si. Tem medo de crescer, tem medo de amadurecer. Às vezes são crianças emocionais, são crianças que precisam muitas vezes da atenção, muitas vezes do cuidado, muitas vezes de ter algo para falar para as pessoas. Muitas pessoas se identificam com a dor. Muitas pessoas se identificam com a doença, muitas pessoas se identificam com a escassez, muitas pessoas se identificam com aquela situação ruim, que se tirarem essa situação ruim da vida delas, parece que elas não existem, parece que elas perderam a identidade delas, mas na verdade isso é um trauma, é uma experiência que se retroalimenta para que você se sinta confortável naquele lugar que você já conhece, que já existe e que mais ou menos te deixa um pouquinho segura ali. Porque veja só, uma pessoa que conseguiu ultrapassar as situações difíceis, conseguiu ver as situações de formas difíceis, conseguiu ter mais fé, conseguiu se posicionar, conseguiu dizer assim, não, mesmo que tudo isso esteja acontecendo, eu creio em Deus. Essa pessoa vai galgar novos níveis de fé. Então vai chegar um momento que a outras pessoas, elas não vão mais se comover com a sua dor. Elas não vão mais se comover com o seu fracasso. Elas não vão mais se comover com a sua fé pequena. Elas não vão mais se comover com o inimigo destruindo sua vida, vamos dizer assim. Elas não vão mais se comover, você não vai ter mais aquela atenção. E uma forma de chamar a atenção, né, dessas pessoas que são vitimistas, que têm esse vitimismo na vida, é porque elas precisam de alguma forma chamar a atenção. Então, como elas não têm a identidade delas em Cristo muito aflorada, muito firme, elas precisam de artifícios para chamar a atenção. E sim, a dor emocional, a dificuldade da vida, aquela pessoa que está sempre em dificuldade, é como se fosse uma identidade. É alguém que existe ali dentro daquele contexto para aquelas pessoas. Então, a palavra do Senhor diz lá em Provérbios 17:22 que o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Então, às vezes, você até quer ficar bem, você até quer ficar mais alegre, você até quer viver o extraordinário de Deus, mas você tem medo de se responsabilizar por essa vida de alegria, por essa vida sem dor, por essa vida que talvez você até se sinta só, porque você não vai ter com quem compartilhar esse sofrimento que a sua mente tanto rumina. Então é importante que a gente entenda isso, é importante que a gente olhe para a nossa vida e tome essa decisão, né, de ter coragem de voltar a viver, de ter coragem de alegrar o coração, porque ele é remédio para a nossa vida. Então muitas coisas vão se curar na tua vida, no teu relacionamento com Deus, no teu relacionamento com muitas pessoas,
na tua identidade, só porque você decidiu alegrar-se no seu coração, deixar que a alegria faça parte da sua identidade e não só aquela pessoa que fala sobre dores. Se esse vídeo te ajudou, escreve aqui o teu comentário, deixa o teu joinha, se inscreve no canal e compartilha para essa mensagem poder alcançar muitos outros corações, que essas sementes possam brotar em muitos outros corações, em nome de Jesus. Amém! E até o nosso próximo vídeo.